Glória a Jesus, aleluia. Nesta comunhão, vamos aguardar, e Deus nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, no livro do Êxodo. Para ganharmos tempo, irmãos, nós vamos começar a leitura, capítulo 12, no verso 29. Glória a Deus. Vamos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Êxodo 12, do verso 29, a morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro primogênito do faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e as vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e apresentavam-lhes, e eles despojavam-o aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos na massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa: nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houveres fecundado, então comerás dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circundado todo macho, então chegará a celebrá-la e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Querida Irmandade, o Senhor cumpre a sua promessa. E às vezes nós pensamos que o Senhor está tardando ou que até não vai mais cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas Deus não é igual a nós, que somos seres humanos, e que nós, irmãos, temos às vezes na nossa mente uma imaginação que Deus vai fazer de um jeito e o Senhor vem por um caminho, vem por um tempo, vem pelo pensamento dEle e não pelo nosso. Então isso, às vezes na nossa mente, por aquilo que formamos, encontramos às vezes até dificuldade em crer que o Senhor ainda cumprirá aquilo que Ele prometeu. Mas a palavra de Deus nunca teve e nunca terá prazo de validade. Deus é eterno e a sua palavra é eterna. Na vida desse povo, Deus tinha feito uma promessa em Abraão, que foi um homem que pela obediência, entregar todo o seu ser, teu coração, a tua mente na presença de Deus, todo o seu ser foi entregue a ponto dele não priorizar os seus sentimentos, mas aquilo que Deus pedia, ele obedecia. E Deus, a partir de Abraão, da sua geração, formou um povo. Já havia uma promessa que Deus havia dito que em Isaque será chamada a tua descendência. Por que isso, irmão? Tentou Abraão também facilitar as coisas para Deus pelo seu pensamento. Era um homem fiel a Deus, íntegro, obediente em tudo que Deus pedia. Mas ele, vendo a dificuldade que existia, que sua mulher não gerava, e ele já tinha passado da idade, tentou ali, ainda quando tinha força no seu corpo, facilitar um caminho para o Senhor, escutando o conselho da sua mulher. Mas Deus não precisa disso, irmão. Quando Deus fala, Ele cumpre do jeito dEle, a forma que Ele quer. Glória ao Senhor. E já no início dessa palavra, Deus inspira o seu servo para dizer a esse povo que entrou aqui na comunhão, cantou, na hora do testemunho ficou em comunhão, na hora da oração antes ainda, nós sentimos aqui que a Irmandade está em comunhão com Deus. Então o Senhor já nessa comunhão responde para cada um que está aqui: não será de acordo à tua imaginação, mas será de acordo à vontade e determinação de Deus. Glória ao Senhor. E ele já não tinha mais em seu corpo força, e a sua mulher também tinha cessado o costume das mulheres, já não poderia gerar. Mas o Senhor, que não precisa de nada, de ninguém, Ele colhe aonde ninguém plantou, Ele faz aparecer aonde ninguém nunca imaginou. Glória ao Senhor. Enviou os anjos ali para dizer que ela geraria um filho. Bendito é o Senhor, para cumprir a promessa que Deus falou para Abraão. E em Isaque será chamada a tua descendência. Já era um prenúncio da graça. Bendito é o nome santo do Senhor. Quem veio de Agar e os filhos dela, quem era filho da lei, aleluia, da lei mosaica, mas que em Cristo seria gerado a igreja. E tu estás aqui hoje, não faz parte da Agar, não é Ismael, mas tu és filho da livre, filho da graça, gerado por obra do Espírito Santo. O Senhor que te colocou nesta graça te levará avante até o fim da tua jornada. Levanta o que levantar, a morte será repreendida, as desgraças não entrará dentro da tua casa. E se alguma coisa pensa que vai imperar, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor,
dará uma ordem por essa palavra, e alguma coisa que não encaixa, que não abre, bendito é o Senhor, e que não está acontecendo para você sorrir e cantar, recebe ordem por essa palavra. Sai tudo que está atrapalhando a geração do meu servo e da minha serva, larga do trabalho dele, sai da vida dela, tribulação, enfermidade espiritual, aleluia. O Senhor está no nosso meio, irmandade, e vamos ficar na comunhão, porque tem desencaixe que vai sair, e haverá encaixe do Senhor, e nós vamos glorificar a Deus. E o Senhor, irmãos, sabendo de tudo que já o homem é mau, de uma geração escolhida, veio 2 filhos, que já desde o ventre o Senhor tinha falado, para a esposa, para a nora de Abraão: dentro de você tem 2 povos, mas guarda bem, o maior vai servir o menor. Nasceu Esaú peludo, Jacó liso. Atarracado veio primeiro Esaú, mas Jacó veio atarracado no calcanhar de Esaú. Ali já tinha Deus determinado. Quer dizer, você está vindo na minha frente, mas você não vai dar valor nessa bênção, porque Deus já falou antes de você nascer. E eu grudo no teu calcanhar, porque o que é meu você vai ter que soltar para mim. Xalamaia, Jesus. E hoje alguém está passando na tua frente e está pisando em você, mas hoje Deus vai pôr força na tua mão. Você vai pisar nesse calcanhar que te dá tanto coice, e você vai dizer: judia mesmo. Vamos ver agora se você consegue. O que é de Deus que você não está dando valor, uma hora vai ser meu. E quem dá valor na primogenitura, que é a graça, receba poder e virtude para sair daqui mais abençoado e abençoada ainda. Aleluia. Sabemos o caminho, não dá tempo de nós entrar, mas saiu 2 povos. Esaú chamou-se Edom, Jacó chamou Israel. Aquilo que veio de Jacó tinha que ser tudo santo, tudo puro, mas aonde existe, irmão, o espírito da inveja, da divisão, da disputa, da emulação, da porfia, começa a entrar malícia, a coisa vai se degringolando. Não respeita o dom, mas aonde tem a unidade de espírito, que é o Espírito de Deus, não importa se é velho, se é novo, se é irmã, se é irmão, se é criança, se é velho, se é novo de crente, quem está no mesmo espírito, na mesma comunhão, fala: aquilo ali é dom de Deus, tem que ser respeitado. E quem está na comunhão já dando glória a Deus, sentindo, hoje o Senhor vai te dar o dom para você respeitar os dons de Deus. Aleluia. Você quer o dom para respeitar o que vem de Deus, independente se tiver numa criança ou num de cabelo branco, em nome do Senhor Jesus. Aonde esse dom do respeito entrar, os dons de Deus também aparecerá. E o Senhor anuncia: o que for dom de Deus, quem respeitar vai ser bem-aventurado, mas quem desrespeitar o dom de Deus, chorará lágrimas de sangue. Irmãos, está ficando sério. E o Senhor hoje, por essa palavra, Ele vai colocar nos nossos corações, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que não haverá outra dispensação depois dessa. Nós estamos na 3ª e última dispensação. Não estamos saindo do Egito, nós estamos saindo do mundo. Essa terra não é a nossa terra. Essa pátria, aleluia, embora materialmente falamos, temos aqui uma nacionalidade, mas nós somos peregrinos em terra estranha.
forasteiros somos nesse mundo, estamos aqui de passagem. O meu lar, o teu lar, a nossa pátria está no céu. Bendito é o nome santo do Senhor. Aqui gememos, choramos, e bem-aventurado aquele, aquela que não vê a hora de chegar o dia da redenção, para nós ouvir aquela voz gloriosa: vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança que vos está preparado antes da fundação do mundo. No pouco tu foste fiel, entra agora que eu vou te colocar no muito. E quem sente alegria agora, te anuncia o Senhor por essa palavra: espera mais um pouquinho, amada de Cristo, rosa de Saron, liteira, dileta. Santo é o Senhor. Sinto o poder de Deus te envolvendo nesse culto, para você continuar aqui, aleluia, dando um bom testemunho. Tu és como a rosa de Saron, que está entre os espinhos, e as suas pétalas tão fininhas, mas passa do meio daquele chumaço de espinho e se dá a maior rosa, a mais linda flor. É chamado lírio dos vales, aleluia, suporta tudo, aleluia, passa pelos espinhos, passa pelo calor, passa pelo vale. Bendito é o Senhor, e vai continuar, aleluia, dando glória a Deus enquanto o Senhor voltar. E se tem algum espinho aí que te machuca, o Senhor enverga ele para lá, arranca outro para lá, e você sai daqui glorificando a Deus nessa noite. E aqui, irmãos, era para eles serem fiéis um ao outro, mas não. Começou as disputas, as invejas. E Deus, que Ele escolhe já antes do ventre, fez com que alguém recebesse dádivas de Deus, e alguém não gostou, vendeu seu irmão, mentiu que ele estava morto, pegou o sangue de uma besta no campo, um animal. Olha aqui, pai, sujou a túnica. Aqui, ó, a túnica que você deu para o teu filho, que era diferente de nós. Não é ela, não é a túnica dele? Olha o sangue aqui, ó, ele foi morto. Mas guarda bem, não existe mentira eterna, mas a verdade, ainda que ela estiver lá embaixo, uma hora ela começa a ressurgir. Tudo que foi sufocando ela começa a cair para a direita e para a esquerda, e ela brota. A verdade é Cristo. Ela saiu da sepultura dizendo: todo poder me é dado nos céus e na terra. Santo é o Senhor. Você crê nisso? Ou tem medo agora? Glória a Jesus. Senhor, hoje por essa palavra te anuncia: tem uma mentira que para os homens ela se passou por verdade e nunca será desmascarada, mas o Senhor anuncia: em novembro de 2026 ela começa a cair, em fevereiro de 2027 ela desmorona, e em março a verdade vai te exaltar, a verdade vai te libertar. Santo é o Senhor. Não sei o que prego, mas a revelação de Deus está vindo aqui. E bem-aventurado aquela que está na verdade. A verdade te liberta, a verdade te sustenta, a verdade te levará avante até o fim da jornada. E quando a verdade, irmãos, apareceu, a hora voa. Bendito é o Senhor. A mentira desmoronou. E um encontro, aleluia, que alguém imaginava: nunca mais verei meu filho. Olha o que aconteceu. Filho que eu tanto amava, que era tão obediente, mas quando a verdade apareceu, houve abraço, houve choro, houve regozijo. Aleluia. Mas, irmão, era para ter mudado tudo aquilo, mas as gerações que vieram com resquício. E hoje você, pai e mãe que está aqui, fala a verdade para o teu filho. Seja firme. Não é ser estúpido,
não é ser uma mãe iracunda, mas anuncia Jesus Cristo, fala do Mestre para ele, diga que o caminho é apertado, é estreito, mas que conduz à salvação. Fala para ele que a porta é mais estreita ainda, mas que esse caminho largo, de facilidade, de tanta coisa. E você, serva de Deus, que está aí na galeria e veio buscar a palavra pelo teu filho, e o Senhor hoje manda te dizer: não aceita aquela mentira. O advogado na quinta quer que você vá lá e mente para o teu filho ser liberto da cadeia para os próximos meses. Não mente. Lá dentro o Senhor vai encontrar com ele. Ele vai sair de lá batizado, recitando, dando glória a Deus e com o dom de evangelizar. Não tenta adiantar os tempos, que você vai atrapalhar a obra de Deus. Glória, irmãos, estou sentindo tanta comunhão. O Senhor está aqui entre nós. Glória a Deus. E veio, irmãos, como todos sabem, na desobediência, as gerações que ficaram ali no Egito, que depois que José levou seus irmãos, o Senhor começou a dar, irmãos, dele escolher o que eles haviam plantado. E com ensinamento para todos os que estão chorando, sendo desprezados, oprimidos. Não vinga, não faça nada, não pague o mal com o mal, mas receba hoje o dom de dar pão a quem te deu pedrada, dar peixe a quem foi uma serpente contra a tua vida. E diz o Senhor: por causa de um pequenininho que está lá, eu vou pôr misericórdia no teu coração, para você salvar uma alma que pertence ao Senhor. Às vezes dentro de uma casa inteira, de meio de 20, de 30, ali tem um escolhido de Deus. Santo é o Senhor. Quer esse dom hoje? Receba o dom de desprezar as afrontas. Seja blindado, blindada agora com o sangue do concerto eterno. José não pagou mal com mal, e ainda disse para os seus irmãos: tudo que vocês fizeram de mal para mim, Deus reverteu em bem. E a palavra, mais uma vez, ela vem dessa forma, com autoridade divina. Toda maldição, todo mal feito, tudo que fizerem contra ti, será lançado maldição, mas no meio do circuito, Deus transformará em benção. Aleluia! Para de falar, eu estou sentindo que eu estou passando por alguma coisa, porque alguém está fazendo trabalho para mim. Hoje o Senhor toma essa boca pelo Espírito Santo, para te dizer: e o trabalho que Deus faz na tua vida, não é nada, aleluia, trabalho maligno, até aqui você vem com fúria, mas aqui para cá, Deus vira em bênção na vida da igreja. Tudo que é mal, que vem contra um servo e uma serva de Deus, que está debaixo da graça, não prospera. Levanta com fúria, mas cai com estrondo. Por esses dias, você vai escutar um estrondo e vai pensar: é uma batida de caminhão? Não, é o gigante caindo. Santo é o Senhor, e a tua vitória chegando. Sofreram ali, como lemos, 430 anos. Passaram por situações ali que eram escravizados. Chegavam para eles e falavam: tem que aumentar a fabricação dos tijolos. Mas vocês não me dão mais palha, como que eu vou queimar o tijolo? Então agora vai ficar pior ainda. Não vamos dar palha, vocês que vai ter que cortar, e vai ser dobrada a carga. Mas um dia o povo rogou:
E escrito está na palavra de Deus, que Deus ouviu o rogo do seu povo, e Deus desceu. Glória a Jesus. Eu não queria pregar isso, mas é o Senhor que está impulsionando pelo seu Espírito. Se esse povo orar, se esse povo rogar, o Senhor vai fazer verdadeiros milagres ainda nesta nação. Aleluia. Vocês viram aí? Vem irmãos da França, do Japão, da América do Sul, do Norte, Central. Aqui é um celeiro. O Senhor escolheu esse país, aleluia, para daqui o Senhor exporta para outros estados, para outros países, outras nações, aqueles que hão de ser mensageiros do Senhor e levar a preciosas sementes. Não que Deus é brasileiro, Ele não é brasileiro. Deus não tem pátria aqui, a pátria dele é lá. Ele sempre foi, sempre será o mesmo, mas aonde Ele plantou a sua obra, se o povo começar, olha irmãos, hoje a partir desta palavra, você tem uma responsabilidade, para começar em todas as tuas orações, orar por essa nação. Deus vai mandar o destruidor embora. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Vocês começam agora na comunhão. Entra na tua casa na comunhão, nas tuas orações, faça na comunhão. O Senhor agirá a favor do seu povo e da sua obra. O povo rogou e o Senhor começou a aparecer. E para ganharmos tempo, irmãos, Deus permite certas coisas acontecer para endurecer mesmo um coração, para ficar cada vez pior. Alguém pode dizer, mas não adianta. Olha lá naquele tempo, Deus vem com praga, Faraó não muda. Por que não mudava? Porque Deus endurecia o coração dele. Deus fazia ele ficar cada vez mais duro, porque o Senhor queria manifestar todas as maravilhas em Israel e mostrar que lado que Deus estava. Irmãos, vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus. 30% que vem aqui na igreja sem comunhão, pensando em política, já perdeu tua comunhão. Acorda, homem. Acorda, mulher. Entra debaixo da palavra. A tua bandeira tem que ser o estandarte de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, entra debaixo da palavra. Os justos vão viver da fé, e você desse jeito, você naufraga na fé. Dá para vir na comunhão ou quer sair da palavra? Santo é o Senhor, aleluia. E o Senhor, irmão, endurece mesmo, aleluia, para chegar uma hora para mostrar: esgotou os teus recursos, homem, mas os meus nem começou. Aleluia. Crê quem quiser crer, come agora quem quiser comer, mas eu vou pregar o que Deus está me dando. Haverá recurso que vai esgotar, mas o de Deus na nossa vida nunca vai esgotar. Que recurso que você busca? É o do céu? Receba ele na tua vida. Aleluia. Que recurso que é esse? Que unge alguém, que o médico mesmo disse: você que é o pastor valente, que unge defunto, que ora para defunto, glória ao Senhor. Se tivesse com medo, sem autorização de Deus, não fazia o que Deus estava mandando, o moço não estaria lá louvando a Deus até o dia de hoje. Quem tem comunhão, irmão, dobra um pouquinho mais. O Senhor vai contrariar as lógicas na vida daquele e daquela que crê no Senhor. E aconteceu, irmão. O Senhor endureceu o coração. E quando o Senhor endurece, só o Senhor pode amolecer. E por essa palavra o Senhor fala já perto do fim desta pregação: convém o Senhor endurecer alguns corações. Mas não acha que isso é o fim. Quanto mais endurecer, mais Deus será engrandecido na tua e na nossa boca. Terminou, irmão, que o Senhor falou. Agora é a última.
Vocês vão comemorar a partida daqui com a Páscoa. Mandou que eles pegassem ervas amargas, cor de tijolo, pães asmos. Quem poderia, numa casa, um cordeiro, mas quem não podia dividir em dois. Glória ao Senhor. Pegasse aquele sangue, aspergisse numa bacia, pegasse um ensopo e passasse nas vergas da porta e nos umbrais dela, que à meia-noite passaria o destruidor. Aonde ele visse a marca do sangue, dentro daquela casa ele não entraria. Mas aonde não visse a marca do sangue, importava se era alguém que assentava da linhagem de Faraó no trono junto com ele, ou se era até um primogênito de animal. Aquele destruidor passou à meia-noite. Aonde tinha o sangue ele não entrou, mas aonde não tinha, ele destruiu, desde o que assentava no trono com Faraó até o primogênito também dos animais. Você já está entendendo a palavra, né, irmão? Está entendendo, irmã? A palavra vai terminar daqui a pouco, mas você que está na comunhão, seja agora coberta com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Santo é o Senhor. As destruições vão passar, mas na tua casa ela não vai entrar. Santo é o Senhor. Comunhão, porque o Senhor está cobrindo a igreja com o sangue precioso e imaculado. Ao chegar na tua casa, o Senhor manifestará a cobertura desse sangue. Santo é o Senhor, aleluia. Saindo amanhã, sai em nome do Senhor Jesus, coberto com o sangue do concerto eterno. O destruidor não entrará na tua casa. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Passou, no outro dia era morto para todo lado. Tira logo eles daqui, senão vai morrer todos nós. Bendito é o Senhor. Quando Deus bate, irmão, uma sentença e fala chega, é o chega de Deus que vale. E no fim da palavra Deus inspira o seu servo para dizer: o Senhor se levantará a favor daqueles que o temem, e ele vai dizer chega, chega. Aleluia. Tem comunhão no chega de Deus, ou você tem medo? Que lado que você está? Aleluia. É difícil, irmão, mas temos que falar. Acabamos de ler e temos que pregar o que lemos. Não saiu só judeu, não saiu só o povo de Israel, saiu gente misturada, chamava-se vulgo, e começou a querer trazer costumes para dentro de Israel. Por mim já tinha dito, Deus seja louvado. Mas ou eu sou servo de Deus, ou o Senhor põe outro aqui no meu lugar. E quando vai entrando, vai trazendo costumes. Mas quem é fiel, fala, não, isso não pode. Aqui é diferente. Você fazia isso lá, mas aqui esse olho de adultério não pode. Essas mensagens malignas aí, não. Vão ajudar na comunhão, porque hoje Deus vai espremer alguém aqui e vai te tirar o espírito de sem vergonha que você tem. E para saber que Deus fala contigo, você tem 45 anos e você tem fetiche por irmã casada. E hoje Deus te pega aqui, ou você muda, ou Deus vai espremer a tua carne. Tem comunhão para Deus limpar a igreja agora aqui no final? Viemos aqui para salvar a alma ou para brincar de ser crente? Sinto o Senhor nos envolvendo aqui. Carne, você vai ficar no teu lugar. Começa a andar com mentiroso, começa a mentir. Que é isso? Você está na verdade, você tem que falar para ele largar o espírito da mentira. Contava testemunho, agora aprendeu a contar piada.
Conhece a do português? Não. Conheço o testemunho que eu ouvi lá no Iara, que o irmão, a esposa não podia gerar, e Deus falou na mocidade que ele teria 3 filhos para encher o banco de trás do carro. Esse eu conheço. Só vem na comunhão agora quem realmente quer ser revestido daquilo que é do alto. Não podemos mais perder tempo. Estamos em tempo de orar, de cantar, de sentir o Senhor, aleluia, de reunir para falar de Deus, falar de Cristo. É isso que você quer? Seja abraçado pelo poder dessa palavra. Aonde você for, os sinais de Deus vai te acompanhar. Todos nós, irmãos, no fim dessa palavra, o Senhor põe isso para nós aqui. Cuidemos, porque os dias são dias de tribulação, dias difíceis, mas quem está com o Senhor e não está brincando com a graça, em volta de ti tem uma redoma. Lança a sujeira, mas não pega em você. Glória ao Senhor. Tu crês que tu estás protegido? O pecado não vai grudar em você. Os dardos malignos não te atingirá. Glória ao Senhor. Saíram para deixar eles ir, pedir a vase de ouro, tô leva. De prata, também pode levar. Tem coisa que hoje está te amarrando, mas o Senhor está se levantando e vai ter que temer que você é um filho e uma filha de Deus. O Senhor está chegando. O teu cântico vai ser um cântico dos vitoriosos. E se o adversário estava soprando na tua mente, dizendo: esquece, esse é o teu destino, é sofrer, ele é um mentiroso. Teu destino é a glória. Glória ao Senhor. Não vais ter aqui uma terra onde vão ser preparados como falam, mas novos céus e novas terras nós aguardamos, aonde lá habita a justiça. Glória ao Senhor. O governo de lá, ele é justo. Glória ao Senhor. E cada dia que aqui na terra nós passamos, pode ter certeza, o Senhor olha e fala: esse lugar que está preparado para a minha igreja, daqui a pouco será habitado com os santos. Deus seja louvado. Terceira estrofe, junto com a orquestra, após a introdução. Você que está aqui, e algum herói na fé, que fez parte da tua história, independente se foi do teu sangue, que corre nas tuas veias, ou do teu nível de amizade espiritual, que já foi, se separou de ti por um tempo, já foi unido com a família do céu, mas você que está aqui, seja fiel, que nós todos nos uniremos lá um dia, e cantaremos o hino da vitória. Glória a Jesus. Todos nos separaremos aqui no mundo del amor, mas ao fim nos uniremos no país Senhor. Sou feliz, pois achei com conduz ao meu país. Mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. Glória a Deus. Que a santa paz de Deus,
a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus, a graça, o seu amor, permanece em nossos corações para sempre.